Muito bom dia, chegamos então nessa quarta-feira, dia 28 de junho, hoje em Sintra, em Portugal, temos falas importantes dos principais presidentes dos bancos centrais do mundo, Banco Central Europeu, Banco Central Inglês, Banco Central Japonês e o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano. Ainda temos o teste de estresse dos bancos, que será divulgado às 5h30 lá dos Estados Unidos, em meio a tudo que a gente viveu nesse ano de quebra bancária nos Estados Unidos, que parece que pode ter ficado para trás. Mas esse teste de estresse dos bancos é extremamente importante para conhecer a saúde financeira de cada um deles, tá? Além do mais, a gente tem dados, ou foi noticiado pelo Wall Street Journal, que os Estados Unidos pretendem impor mais restrições às exportações de chips para a China, principalmente da Nvidia, que entrou no rol das empresas trilionárias. Falando um pouquinho da China, saíram dados de lucro da indústria, dados ruins, aliás, muito fracos, seguindo com os dados preocupantes que vem saindo da economia chinesa, tá? Pois os lucros industriais no mês de maio da China caiu de 6,5% no mês anterior para 12,5%. Então isso vem seguindo com dados industriais que a gente já vem falando, dados do setor de serviço, dados do setor imobiliário, que representa mais de 25% da China, e eles, do PIB chinês, eles estão com essa dificuldade de transformar do que foi a China naquele boom no começo dos anos 2000 até há pouco tempo, numa economia de consumo. Então isso é uma dificuldade importante da China, principalmente depois de todos os desequilíbrios que nós criamos no mundo, especialmente ao longo da pandemia, mas desde a última década com injeções de capitais, mas mais forte ainda a China, que manteve 3 anos a sua economia praticamente fechada. É impossível não termos consequências mais sérias, econômicas e sociais ao longo dos próximos anos. Em consequência desses dados, o yuan ele vem rompendo as mínimas desde novembro de 2022, agora a cotação de 7,25 por dólar, tá? Falando em dólar, nos Estados Unidos, dados industriais, como por exemplo bens duráveis, pedidos de bens duráveis, vieram mais forte do que o esperado, portanto, os Estados Unidos deverão sim seguir o seu aumento de taxa de juros no mês de julho. Veremos até o discurso de Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano, hoje em Sintra, como eu mencionei, mas devemos ter mais alta de juros nos Estados Unidos. E lembrando, quando os Estados Unidos sobem juros, acaba pressionando todas as outras moedas, todos os outros bancos centrais do mundo a manterem as suas taxas mais elevadas. Caso contrário, a moeda desse país pode depreciar e trazer um problema inflacionário que está longe de ser solucionado no mundo ainda, tá bom? Pois bem, outro dado importante que saiu dos Estados Unidos mostrando a força da economia, que deve corroborar com esses outros dados e levar a mais alta da taxa de juros dos Estados Unidos, foi que foram vendidos 763 mil novos imóveis em maio de 2023. A expectativa era 675 mil, venderam 763 mil, apesar das altas taxas de juros por lá. Então, esse dado de venda de imóveis no mês foi a máxima desde março de 2022, tá? Na Austrália, ainda falando em inflação, o acumulado em 12 meses caiu de 6,8% para 5,6%. Sim, a inflação ela vem desacelerando, com exceção da Inglaterra, que continua lá mais próximo de 9%, mas ainda muito longe das metas estabelecidas pelos bancos centrais de 2%. Por isso, o processo de aperto monetário, de alta de juros, deverá continuar ainda em alguns países do mundo, tá? Falando em inflação, aqui no Brasil, a gente viu ontem o IPCA 15, que ele é uma prévia do dado oficial de inflação no Brasil, em que ele caiu de 0,51 no mês anterior para 0,04, tá? No mês. Se analisado no ano, tá? Em 12 meses, melhor dizendo, a gente teve um dado de 3,4%, que foi a mínima desde outubro de 2020. E o que levou isso?
deflações em alimentação e transportes, que tem muito a ver com commodities, porque a gasolina caiu, porque o petróleo caiu e, obviamente, porque a taxa de juros no Brasil, ainda alta, em diferença com os Estados Unidos, atrai um fluxo de dólar para o Brasil. O fluxo de dólar no Brasil mantém o real mais valorizado. Tem muito mais a ver com esse cenário do que com políticas econômicas internas. Portanto, é um dado muito mais macro, offshore, externo, do que dado positivo para o Brasil. Mas a verdade é que com as exportações brasileiras em alta, que já somam mais de 43 bi de superávit no ano, além dessa diferença da taxa de juros que atrai dólar para cá, nós mantemos o real valorizado mantém a inflação mais baixa. Então, quando as commodities caíram no mundo e o real se valorizou, assim como outras moedas dos países emergentes, o peso mexicano se valorizou mais do que o real frente ao dólar, e outras moedas, o euro frente ao dólar, enfim, mas de qualquer maneira, as commodities caindo e o real mais valorizado acaba por manter os preços dessas commodities mais em conta, digamos assim, mais barato, e você consegue segurar a inflação nesse ponto. Então, 3,40 nos últimos 12 meses do IPCA 15, como eu falei, liderados por deflação em preços de alimentação e transportes, além da queda de itens de saúde, tá? Outro ponto importante no Brasil foi a ata do Copom, o Banco Central soltando um comunicado de como ele enxerga a economia daqui para frente até a próxima reunião de política monetária. Já é consenso praticamente que ele deverá cortar a taxa de juros, caso as coisas permaneçam dessa maneira, em agosto, iniciar esse processo gradativo de corte de juros, porque a expectativa de inflação no Brasil ela já está chegando próximo à meta, já tem esse processo de desinflação em curso. Agora, lembrando, se os Estados Unidos continuam a subir os seus juros, isso força outros bancos centrais a manter a taxa de juros mais alta. Inclusive, o Banco Central mencionou sobre a taxa de juros neutra, que subiu de 4 para 4,5, mostrando que sim, podemos começar a cortar os juros, mas a taxa de juros ela permanecerá estruturalmente mais alta porque o mundo está mantendo a taxa mais alta. Imagina que o Brasil desça a sua taxa de juros mais do que os emergentes, mais do que o mercado espera e se aproxima de uma taxa de juros aos Estados Unidos, não tão próximas. Quanto mais próxima a taxa de juros, menor o carry trade, ou seja, mais dinheiro sai daqui para capturar as taxas de juros nos Estados Unidos que estão mais altas. E aí você tem uma saída de dólar, uma desvalorização da moeda que leva a um processo inflacionário. Mas devemos já começar o processo de corte aqui no Brasil, pelo Banco Central, da taxa Selic no mês de agosto. Hoje tem como destaque também o superávit primário aqui no Brasil. Uma ótima quarta-feira para todo mundo.